Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço a Erika e as demais organizadoras pelo convite. Hoje nós vamos estar conversando de maneira remota, então caso surja alguma dúvida, algum interesse, vocês por favor me procurem. Eu anotei algumas perguntas, vou lendo e tentando responder aí de maneira sucinta, ou duas, três perguntas aí numa resposta só, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta que me foi feita foi: o que é fundamental na atuação psicopedagógica? Quando o pai e uma mãe, né, a família chega pra mim, eu sempre falo que eu vou ser o Sherlock Holmes. Eu vou investigar todos os pontos, todas as nuances que essa criança apresenta e que essa família me traz, porque é muito importante o relato familiar também, para a gente entender qual é o background dessa criança. Porque quando a gente está considerando uma avaliação psicopedagógica, a gente tem que levar em conta que essa criança ela tem um histórico e tem os conhecimentos já adquiridos, que foi bem aquela conversa vigotskiana que a gente teve no nosso encontro, de conhecimento real e de conhecimento proximal. Então, para mim é fundamental que a gente leve isso em conta. O que essa criança já sabe, qual é a potencialidade dela aprender rápida e a longo prazo. E além disso, qual é o interesse dessa criança? Se ela gosta de carrinho, de boneca, se ela gosta de bola, se ela não gosta dessas atividades, mas ela gosta de um jogo mais interativo, ou se ela gosta da leitura. Quais são os pontos de interesse que ela tem? Porque após essas avaliações, né, após eu saber o que ela já sabe e quais são os conhecimentos adquiridos que ela precisa ter em curto prazo e a longo prazo, eu vou trabalhar em cima do interesse dela. É muito chover no molhado eu procurar atividades escolares aos quais ela já tá habituada. Porque esse material já não está sendo educacional para ela. E pode ser que socioemocional já tenha até, assim, uma dificuldade no sentido de não quero fazer, não me sinto bem fazendo. Quando eu vejo essa atividade assim, eu já nem tento. Então acontece muito disso, da criança não estar mais apta a querer aprender sobre aquele material. Então, depois dessa pesquisa e descobrindo essa defasagem do que ela já sabe e do que ela ainda precisa aprender, porque nesse meio do caminho a gente vai detectar o que está acontecendo, se é alguma questão auditiva, então nós vamos mandar para fono, se é alguma questão visual, nós vamos mandar para um oculista, ou se é da questão da aprendizagem. Então, aí a gente vai ver quais são os pontos de defasagem e trabalhar em cima dele. Só que o fundamental é que a gente trabalhe a partir do interesse da criança e não só pelo que ela já está acostumada. Porque a gente precisa trazer novas estratégias, novos métodos para essa criança aprender, né? Seja lúdico ou não, seja de uma maneira mais formal, mas que ela consiga alcançar os objetivos escolares, né? O checklist aí da BNCC, que é normalmente a preocupação das escolas e dos pais. Bom, é, e é fundamental que a gente perceba isso, assim, que cada criança, ela parte de um lugar, parte de um conhecimento, e ela tem potenciais para aprender. Mas da onde que nós vamos tirar esse potencial e quais estratégias nós vamos usar, eu acho que é a parte fundamental no atendimento, numa atuação psicopedagógica. É fazer diferente, é perceber a criança com um olhar diferente e proporcionar estratégias diferentes para elas, para que alcancem, né? Então, acho que essa é a minha resposta sobre a primeira pergunta. Na segunda fase dessas perguntas, vocês me perguntaram sobre o TDAH, né? Eu vou fazer um bem bolado aí sobre todas as perguntas enviadas. Eu espero que eu responda a todas. Caso não responda, aí vocês me perguntam, tá bom? Então, vamos lá. Vocês me perguntaram o seguinte: quais as avaliações são imprescindíveis para que o laudo de TDAH seja feito? Eu acho que antes de a gente responder tudo isso, a gente precisa ter em mente o que é o TDAH, né? O TDAH, então, é uma disfunção do córtex frontal, né, neural, e que
e que faz com que esse amadurecimento dessa parte frontal do cérebro, ela seja um pouco mais tardia, né? E tem aí dificuldades no que a gente chama de funções executivas. Então, seria isso, o TDAH, né? Essas dificuldades para entender e para se relacionar aí com os manejos da sua função executiva. O que seria função executiva? Aí entra trabalho, memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, questões muito importantes para a aprendizagem. Então, na minha área, tá? Na área psicopedagógica, o que é importante? É que a gente faça esses testes de funções executivas, que a gente procure aí testes que validem essas funções todas. E depois disso, eu gosto de trazer aí umas escalas, né? O ETDH, que são escalas respondidas pelos pais ou pelas próprias crianças e adolescentes, mas que vão dar base para o que a gente já está encontrando nos testes de funções executivas. É importante dizer que além desses testes neuropsicológicos e psicopedagógicos, de avaliação de TDAH, não existe um teste clínico que fale pra gente, olha, vamos fazer um exame de sangue que nós vamos descobrir o TDAH. Eu acho que a doutora Bárbara vai poder falar mais sobre isso. Alguns médicos, eles pedem pra fazer um hematomo, algum hematomo, um eletro, mas não existem testes comprovadamente clínicos que detectem o TDAH. Então, na minha área, seria basicamente os testes psicopedagógicos relacionados para a função executiva, né, que vai trabalhar todas essas 3 questões que eu falei para vocês: memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. E as escalas que eu gosto de usar com os pais, mas eles são uma base aí do que a gente está encontrando. Porque como o TDAH, ele é um diagnóstico clínico, além desses testes da escala, eu vou usar aí as observações feitas em clínicas, o relatório familiar e o relatório da escola, principalmente, né, de comportamento. Então, essas seriam minhas 3 nuances aí para pensar um diagnóstico, um laudo para eu mandar para o médico. Como psicopedagoga, eu não posso laudar. Então, eu investigo, levanto as causas e os acontecimentos e encaminho para o médico. O médico é um neuro, um psiquiatra, eles vão ler os meus relatórios, onde eu juntei da família, da escola, os testes de funções executivas, as escalas, e a partir daí eles podem laudar essa criança ou não. Nós, terapeutas, não podemos laudar, a gente indica aí o laudo, independente da formação, tá? Fono, psicóloga, psicopedagoga, nós não laudamos, a gente fornece os dados pro laudo. Quais são as estratégias que os professores podem usar com essas crianças e as atividades para se desenvolver? Bom, o que eu gosto bastante de usar quando eu falo de estratégia de sala de aula. Essas crianças são crianças que se dispersam muito fácil e que são bastante agitadas corporealmente, ou os dois. Porque o TDAH, existem 3 tipos, né, que a gente fala. Então, o TDAH desatento, o TDAH hiperativo ou combinado, que são os 2 anteriores, né? Então, são os 3 tipos. O desatento, o hiperativo e o desatento e hiperativo. Então, quando a gente está falando de uma sala de aula, a gente está falando aí de crianças que estão olhando para os amigos e olhando para a borracha que cai no chão, interessados na conversa, e tem uma necessidade de movimento muito grande. Como que a gente faz isso numa sala de aula tradicional, onde a criança está sentada o tempo todo, ou está fazendo a cópia da lousa? Como que eu chamo a atenção dela para mim? Eu gosto das práticas regulares, que são colocar a criança perto da professora, longe da porta, longe da janela, do lado de uma outra criança que seja de um perfil um pouco mais quieto e que ajude até essa criança aí pro lado de TDAH se concentrar, né? Então,
eu acho que é importante esses locais dentro desse espaço escolar, mas que a professora também utilize recursos como chamar a atenção, assim, oi, tudo bem? Tá fazendo, né? Sempre trazer essa criança de novo à volta quando perceber que ela já começou ali a perder de novo a concentração. Além disso, como o corpo delas necessita de movimento, é importante que haja mais pausas do que as outras crianças. Então, por exemplo, convide a criança para ir tomar uma água, convide a criança para ir ao banheiro, uma vez ou outra, porque o corpo dela precisa dessa movimentação. Então, essa é uma estratégia que eu gosto de usar bastante em clínica, mas que também funciona na escola. Se eu vi que uma criança se dispersou, eu falo, então vamos dar uma paradinha, vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente retorna. Ou outra estratégia que é bem interessante, e com todas as crianças, independente de laudo ou não, mas que funciona bastante para o TDAH. Eu sempre brinco que TDAH é organização, rotina. Então, o que eu faço? Eu coloco na lousa ali, por exemplo, a nossa rotina, né? O que nós vamos ter hoje na aula de matemática, o que nós vamos ter hoje na aula de português, para que a criança ela já prepare o corpo dela para o que espera. Então, assim, qual a atenção dirigida que eu tenho que colocar nesse momento? Então eu vou ter leitura, então eu vou ter que ter uma atenção dirigida para a leitura. Mas eu sei que depois da leitura eu vou ter uma paradinha, vou fazer um jogo, uma dinâmica mais corpórea. Então, eu vou preparando meu corpo para isso. Se ela visualiza, fica mais fácil. Agora, se você não quer que todos os alunos visualizem, você pode colocar isso do lado da criança, ou mesmo um timer. Bula é mais difícil porque tem um tempo mais curto, mas eu gosto bastante de usar o timer, para que ele entenda como regular o corpo dele para o que o espera. Uma criança, sem saber o que vai acontecer na rotina dela, é uma criança mais ansiosa, mesmo em sala de aula, principalmente para o TDAH. Então, eu gosto de trabalhar bastante com o tempo e cronograma aí para que ele prepare o corpo dele para atenção direcionada por uma X quantidade de minutos. De horas é bem difícil, então eu acredito assim, dependendo da idade, você pode ser aumentando a quantidade de minutos. 20 minutos, então, agora vai tomar uma aguinha. Eu me ajuda aqui, levanta aqui, me ajuda aqui na minha mesa para fazer tal coisa. Então, você chama essa criança para movimentar. E assim, movimentos rápidos, nada que dure meia aula, mas que ela fique aí se movimentando 3 minutos, quando muito 5, e volte aí para uma atividade de atenção. Então, eu acho que funciona mais do que você ficar, assim, sempre falando e ressaltando, nossa, mas você não tá prestando atenção, vamos lá, vamos comigo. Eu acho que estratégias desse sentido ajudam bastante com que ela controle aí o corpo, né, faz essa questão do controle inibitório, que é bem importante para o TDAH. Então, essas são as atividades e maneiras que eu colocaria em uma sala de aula e que hoje eu faço na clínica. Sobre as atividades para se desenvolver com as crianças de TDAH, é basicamente nesse sentido, assim. Então, se a gente vai fazer uma leitura, que a gente chame a atenção dela, para que ela vai prestar atenção nesse momento. E depois a gente deixa um tempinho livre. Mas jogos da memória, trabalhos de listas, de organização, assim, vou no supermercado. O que nós vamos comprar no supermercado? E faço uma lista. E ela vai percebendo que essas ações de listar as coisas é importante tanto para as atividades de memória, né? E tanto para o dia a dia. Para que ela não esqueça, ou que ela não se perca nas funções que ela tem que realizar durante o percurso diário, né? Porque existe aí muitas questões dos esquecimentos e da desatenção. Então, se essa criança, ela aprende a ser organizada, ela aprende a memorizar, as coisas, elas tendem a ter um padrão de repetição e tendem aí a melhorar no sentido de vida ativa, de rotina e tudo mais. A gente estava discutindo bastante isso, que eu vou falar agora, no último congresso que eu fiz no mês passado em Campinas. E isso é bem importante na nossa discussão sobre o TDAH. Então, o TDAH, ele é um transtorno do desenvolvimento, mas ele também é muito acompanhado por outros transtornos, né?
Então, o TEA, por exemplo, o autismo, ele tem aí normalmente 60% dos seus pacientes, né, laudados com o TDAH. Então, é isso. É normal que a gente encontre aí um laudo de TEA acompanhado com um laudo de TDAH, porque 60% dessas crianças, elas costumam a ter esses laudos juntos. Então, a gente tem que trabalhar com vários perfis, que foi o que eu conversei lá quando vocês me perguntaram o que é fundamental para a atuação psicopedagógica. É a gente entender esses perfis e esses gostos, porque cada criança, ela vai ter uma nuance diferente. E a gente discutiu sobre isso e sobre a questão, principalmente do TDAH desatento. As meninas, elas normalmente recebem esse TDAH desatento. E os meninos, os hiperativos. Então, é muito mais comum a gente ver em clínica os meninos, porque eles são mais agitados, são os que fazem barulho, os que atrapalham a professora. Então, é muito comum a gente ver isso nos meninos. Mas as meninas, normalmente, têm esse TDAH desatento. E o que faz? Passa desapercebido. Porque as crianças mais quietas, que não atrapalham, que ficam ali no cantinho dela, normalmente não são observadas, porque existem aí essas padronizações dos alunos que a gente espera, né? Então, o aluno mais agitado, ele me dá mais trabalho, então eu vou ver e vou mandar aí que a família procure um terapeuta, um especialista. Mas no congresso a gente enfatizou bastante essa nova visão da gente também se preocupar com as crianças que são mais quietas. Porque pode ser que a gente esteja aí perdendo o nosso olhar para alguma criança que está precisando de ajuda. Que não quer dizer que ela é mais quietinha e ela tá aí abstraindo tudo que a gente quer que ela aprenda. Mas sim que ela tá desatenta. E daí, quando a desatenção, a perca da aprendizagem. E quando a gente vai ver, essa criança aí tá com um nível pedagógico inferior e daí precisando de mais suporte. Então, ficamos aí nessa solicitação de atenção para os professores, que a gente colocou bastante no congresso, que os meninos, principalmente ativos, a gente já tá aí acostumando e entendendo que é um público mais laudado. Mas prestem atenção nas crianças desatentas, mais quietinhas, principalmente nas meninas, que tá sendo um público que a gente tem recebido agora e que tá começando a ser notado, mas que ainda há uma certa dificuldade para que as pessoas entendam que existe esse perfil também e que as crianças com esse perfil precisam de ajuda. E daí, num outro percurso, vocês me perguntaram sobre as provas piagetianas, né? Eu tô respondendo tudo de maneira muito sucinta, tá? Então, assim, tem várias coisas que numa conversa mais longa a gente exploraria mais, mas aí fica naquela coisa, né? Qualquer dúvida, qualquer interesse, vocês me procuram. E voltando, então, vocês me perguntaram sobre as provas piagetianas. Saindo do TDAH e vou indo para as provas piagetianas agora, então. Eu acredito que as provas piagetianas eu tenho explicado, né, no nosso encontro, mas eu vou sintetizá-las dizendo que elas são uma prova normalmente usada para que a gente entenda conceitos lógicos matemáticos. Entretanto, entre nós, quando eu aplico essa prova, eu também não aplico ela inteira. Porque se uma criança ela não adquire aí as primeiras etapas né, do desenvolvimento que Piaget coloca, ela não vai adquirir o da abstração. Então, se ela está no sensório motor, se ela está no pré-simbólico, ela jamais aí vai estar na abstração. Então, não tem por que eu continuar as provas nesse sentido, né? Se ela não alcançou os primeiros objetivos, eu não vou para os objetivos finais da abstração. Mas é uma prova lógico-matemática. Só que quando eu penso assim, olha, tô aplicando essa prova, e essa prova, ela me direciona para uma maneira de pensar da criança,
Porque não tem ali uma conta de matemática, né? 1 mais 1, 2 mais 2, 2 multiplicado por 2, não tem, né? 2 vezes 2. Então, ela me direciona a maneira de pensar dessa criança. Então, quando eu aplico essa prova, eu também estou enxergando nela outras habilidades, que são habilidades que talvez influenciem aí no processo de leitura e escrita, no processo de controle inibitório, que como que ela vai lidar ali com as questões de resolução de problema. Normalmente, quando a gente vê um atraso aí cognitivo, a gente vem a pensar num DI, né? Num transtorno aí do intelectual. Não é. Então, assim, quando a gente aplica essas provas piagetianas, elas não nos indicam uma defasagem intelectual. Elas vão nos indicar um atraso cognitivo. São coisas totalmente diferentes. Mas, como elas nos colocam aí em questão de outras habilidades, as outras habilidades também precisam ser exploradas. Então, se eu vi aí a maneira dela de pensar, vi que ainda tá faltando conhecimentos concretos, por exemplo, né? A gente tá falando do pré-simbólico aí de Piaget. A criança jamais vai ter um conhecimento do abstrato se ela ainda não fez um conhecimento concreto. Então, apesar de ser uma prova lógico-matemática, eu tenho que entender que, pelo menos eu entendo quando eu aplico, que se essa criança não adquiriu esses conceitos, provavelmente para uma leitura e para uma interpretação de texto, né, para uma situação um pouco mais avançada pedagogicamente na questão do português, na questão do letramento, isso ainda fique na defasagem, porque ela ainda não está preparada cognitivamente. Vocês também me perguntaram se existem várias provas além da piagetiana. Sim, existem. Quando a gente vai falar de questões intelectuais, aí nós mandamos para um psicólogo, né? Porque daí o psicólogo vai falar desse DI aí, dessa deficiência intelectual. Nós, da área da psicologia, professoras, somos pessoas que vamos olhar para essas crianças, como as meninas que eu já citei do TDAH, mas não somos os responsáveis para diagnosticar esse tipo de defasagem. Então, esse recolhimento de informações para laudar não são nossos. Então, a gente aí vai pedir para que ele passe para uma psicóloga. Mas existem vários testes, sim, para a gente fazer essas aquisições matemáticas, vamos falar. Eu gosto bastante do TDE, que é um teste de desenvolvimento escolar, que ele vem aí provinhas de matemática. Os testes de neuropsicopedagogia também tem os testes de matemática. Então, são testes aí que a gente tem abundância para a gente ver qual está sendo o nível escolar e pedagógico dessas crianças. Existe sim como adaptar esses materiais. Então, vamos falar do conhecimento matemático, que é o que a gente tá enfatizando aqui no Piaget. A criança, ela tem que saber a adição, primeiro, né? E de unidades. Depois de dezenas, depois de centenas. E nisso também eu já vou colocando a subtração de unidades, dezenas e centenas, para depois passar para uma multiplicação e para uma divisão. Então, se eu quero adaptar um material, não quero gastar muito com esse material, né? Porque são materiais caros, eu não vou usar para fazer avaliações psicopedagógicas, mas eu quero entender como meus alunos estão. Então, eu posso, sim, preparar uma prova onde eu faço níveis aí de contas matemáticas, começando com 1 mais 1, depois indo para 20 mais 20, e vou fazendo a subtração do mesmo sentido, e depois aplicando multiplicação, e depois aplicando divisão, e às vezes, se meus alunos são mais avançados que isso, fração, e por aí vai, né? Então, existe sim como a gente adaptar uma prova de conceito matemático para que a gente faça uma investigação das nossas crianças. E caso a gente perceba daí que há uma defasagem, a gente vai mandar para uma psicopedagoga, para que ela rastreie melhor, individualmente, que foi nossa conversa inicial, vamos entender
que a criança já sabe, qual que é a potencialidade dela, proximal e a longo prazo. Então, assim, pode ser que vocês adaptem esse material e façam aí a primeira sondagem. E vendo que há uma defasagem, aí vocês mandam para os terapeutas certos, né? É muito comum que crianças aí que não estão alfabetizadas, as professoras, elas façam esse primeiro diagnóstico. Então, você já tem aí um material que fala, olha, eles conhecem aí os fonemas, os grafemas. Ah, não conhece, mas devia estar conhecendo. Então, vamos mandar essa família para um terapeuta especialista, né? Então, existem sim várias provas que a gente pode estar usando, mas existem N variações aí de material que vocês podem estar aplicando em sala de aula para que depois vocês vendo que que essas provas elas não foram alcançadas da maneira que deveriam, vocês encaminhem para os especialistas. Como eu disse, da mesma maneira que a matemática começa pelo mais e pela subtração, vocês vão fazer a do português no mesmo sentido. Então, vou fazer os sons das letras, né? Os fonemas, os grafemas. E daí eu vou para sílabas e formação de palavras. E caso essas aprendizagens não estejam sendo adquiridas, aí a gente vai para o especialista.